Em vez de estudar o capítulo 10 de Juízes, nós provavelmente deveríamos parar e estudar o livro de Ruth neste ponto, porque é mais ou menos neste ponto da história que a história de Ruth acontece. Mas, por uma questão de continuidade, nós vamos ficar no livro de Juízes e logo em seguida iniciaremos 4 dias aprendendo superação com Ruth. Continue comigo. Antes de falarmos de Jefté e do seu voto complexo, vamos ver o pano de fundo do capítulo 10, que começa nos apresentando, de uma maneira bem resumida, 2 dos 5 juízes chamados juízes menores. Depois da morte de Abimeleque, um homem da tribo de Issacar, chamado Tola, se levantou para libertar Israel. Nós não sabemos muito sobre a carreira do juiz Tola, apenas que seu serviço como juiz durou um tempo relativamente longo, 23 anos. Depois dele surgiu Jair. Também sabemos pouco sobre o trabalho de Jair como líder de Israel, apenas que ele serviu por 22 anos. O fato de ele ter 30 filhos que montavam em 30 jumentos e também possuírem 30 cidades como seu próprio território para governar, mostra que Jair era um homem polígamo, rico e de prestígio. Veja que cada um dos seus muitos filhos tinha transporte sofisticado. Os jumentos eram altamente estimados como animais de montaria e muitas vezes tinham reconhecimento especial. Então, temos aqui uma família real bem conhecida e grande, embora o patriarca Jair só fosse oficialmente conhecido como juiz e não como rei. Mas então os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esta frase é repetida 7 vezes no livro de Juízes. Isso mostra que a maldade de Israel foi ainda pior, porque eles fizeram isso diante dos olhos do Senhor. É como dizer que é ruim cometer adultério, mas é muito mais ofensivo cometer adultério diante dos olhos do seu cônjuge. A essência do pecado de Israel era que eles serviam a outros deuses. Eles eram atraídos por esses outros deuses por causa daquilo que estava associado a eles. Por exemplo, Baal estava associado ao sucesso e à abundância. Astarote estava associada ao amor envolvendo o sexo. Talvez Israel tenha se afastado de Deus tão lentamente que não tomou consciência disso. Eles não se deram conta que adicionar a adoração de deuses pagãos à adoração do verdadeiro Deus era abandonar o Senhor. Quando um homem deixa de adorar a Deus, ele não acredita em nada e acaba acreditando em qualquer coisa. Sem contar que a adoração ao verdadeiro Deus era cheia de regras, mas a superstição pagã era licenciosa e agradável à carne. Sendo assim, se Israel queria servir aos deuses dos filisteus e dos amorreus, Deus permitiria e faria isso no sentido mais amplo, entregando-os para servir os filisteus e os amonitas. Eles foram perseguidos, oprimidos e severamente angustiados. E então, depois de 18 anos de opressão, o povo de Israel clamou a misericórdia do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E pela primeira vez, nós lemos que Deus se recusou salvá-los, lembrando-os das quantas vezes ele os havia livrado e ainda assim eles voltavam para os seus maus caminhos. Deus foi duro com Israel porque eles tinham que estar genuinamente cansados dos seus pecados antes de se voltarem genuinamente para Deus. Deus permitiu que Israel experimentasse as consequências do seu pecado. Deus queria de Israel a mesma coisa que Ele quer de nós: um coração que ponha a mão no arado e não olhe para trás. Ele quer que nós cheguemos ao lugar onde sabemos que não há nada que valha a pena seguir, exceto Deus. Quando Israel disse ao Senhor, faça conosco o que lhe parecer melhor, mas livra-nos agora, isso indicou que Israel havia chegado a uma posição de total rendição a Deus.
A mudança de coração significou que aquele período de aflição havia de fato afetado Israel de uma maneira boa. Então eles tiraram os deuses estranhos do meio deles e se voltaram para o Senhor. E então, como um pai amoroso perfeito, Deus não pôde mais suportar ver os filhos de Israel sofrerem. A palavra hebraica usada aqui significa literalmente que Deus estava impaciente ou inquieto diante do sofrimento do seu povo. E de fato, Deus se entristece pelas misérias a que as suas criaturas são reduzidas por causa dos seus próprios pecados. Os amonitas ameaçaram Israel e, para se defender, os filhos de Israel se reuniram e acamparam em Mispá. Só que eles não tinham líder. O padrão de Deus para fazer grandes obras no meio do seu povo era levantar um homem. Deus poderia fazer o trabalho sozinho, poderia enviar anjos para fazer o trabalho para ele, poderia usar uma multidão sem líder. Mas o meio normal da operação de Deus era levantar um homem e, por meio desse homem, fazer uma grande obra. E agora que o povo de Israel tinha abandonado os seus pecados e se voltado para Deus, ele mais uma vez levantaria um libertador para ajudar o seu povo. Esse libertador seria Jefté, o homem que, para obter a vitória na batalha, fez o voto mais polêmico de toda a Bíblia. Mas os detalhes da história dele é um assunto para amanhã, aqui no canal Bendito, onde a teologia é para todos.